Olá, irmãos amigos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez com o propósito de pregarmos a palavra do Senhor. Palavra viva e eficaz. Ela penetra no ser humano, ela tem esse poder, só a palavra de Deus. As mensagens ficam gravadas nas redes sociais, também estão aí no site da igreja, se você quiser assistir todas. Começamos a gravar desde a época do início da pandemia. Cada dia enviamos uma, vamos permanecer aí até o final da vida, se Deus assim permitindo, mandando uma mensagem por dia. Se você puder dar um like aí no sininho e no joinha, aumenta a própria plataforma do YouTube, propaga as mensagens. Então elas serão mais propagadas, mais expandidas, vai facilitar outras pessoas ouvirem, se você puder. Se quiser se inscrever no canal também, você vai receber as notificações diárias das alterações e envios de mensagens diárias também. Ajuda na propagação das mensagens. Quero pregar hoje, irmãos, a mensagem, o que você tem em sua casa. E o texto que nós queremos usar está em 2 Reis, capítulo 4, verso de número 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me dize que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Aquela mulher estava numa situação muito delicada. O marido morreu. E quando o marido morreu, ele deixou uma dívida. E a lei de Israel permitia que o credor viesse e levasse os filhos para um trabalho tipo escravo até que aquela dívida fosse paga. E ocorreu aqui nessa situação. O credor veio cobrar e pediu os filhos da mulher, da viúva. Ela já não tinha mais o marido, não tinha nada, o texto diz. Os filhos seriam levados como escravos para trabalhar, e ela iria ficar sozinha, sem nada. Que situação delicada. Uma mulher sábia, ela procura a pessoa certa para um conselho, para uma orientação, para o agir de Deus. Ela procurou quem? Eliseu, o profeta Eliseu. E aí ela menciona sua história. Ela não pede nada. Se você observar, ela não fez uma petição. Ela mencionou o que estava acontecendo com sua vida. E ela menciona o seu marido. O texto fala do marido, dos filhos, do profeta Eliseu. O texto fala dos vizinhos e o milagre que Deus fez. Veja só, nós vamos ler o verso 1. Vamos ver quantas lições nós temos nesse texto. Capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Irmãos, este homem era um homem temente a Deus, o que morreu. A mulher apresenta ele a Eliseu e diz: tu sabes que ele era um homem temente ao Senhor. Mesmo depois da morte, irmãos, o testemunho do homem permanecia. Irmãos, o teu testemunho vai permanecer mesmo depois da morte. Se tu é um servo relaxado, ruim, mau, vai ser lembrado depois da sua morte. Se tu és um servo de Deus, irmãos, testemunho vai permanecer. A Bíblia diz que Abel, irmãos, menciona sobre Abel, falando que até hoje o testemunho daquele homem é vivo e eficaz. Quantos servos de Deus, irmãos, a gente relembra nas mensagens. Tem homens que já morreram. Quantos servos na atualidade? Tem outros, irmãos, quando morre, a gente dá graças a Deus que vai embora, porque só atrapalhava a obra do Senhor. O esposo desta mulher, ele é lembrado, e ela diz para Eliseu: olhe, tu sabes que o meu marido era temente ao Senhor, e agora ficou uma dívida, e agora vieram buscar os meus 2 filhos. Ela não pediu nada, ela apenas mencionou sua situação. A mulher sabe, irmãos, ela faz isso. Ela apenas menciona e procura a pessoa certa.
Olha o versículo de número 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Que é que tu tem em casa? A mulher disse: eu só tenho uma botija de azeite. O interessante, irmãos, é que Deus, vou falar aqui algo humano, tá? Deus parece precisar de uma matriz. Ele precisava de uma matriz, uma botija de água, uma botija de azeite para fazer um milagre. Parece que ele precisa de uma matriz. Agora, irmãos, o que mais me impressiona aqui é a fé daquela mulher. Eliseu escuta a sua história, ele observa o seu dia a dia, sua vida, e ele dá uma ordem àquela mulher. Qual de nós obedeceria? Primeiro, ele pergunta o que ela tem em casa. O que nós temos em casa, irmãos, que pode ser uma bênção na obra de Deus? O que está na nossa casa, irmãos, que Deus quer utilizar como bênção? E o que tem na nossa casa, irmãos, que está atrapalhando a obra de Deus? O que tem no nosso lar que está impedindo o multiplicar das bênçãos do milagre de Deus? Aquela mulher respondeu que ela tinha uma botija de azeite. Olha as palavras do profeta Eliseu baseado naquilo que ela respondeu. Só tenho uma botija de azeite. Veja o versículo de número 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Vai, pede emprestado vasilhas vazias dos seus vizinhos, não poucas. Se aquela mulher duvidasse da palavra de Eliseu, ela não tinha nada, os credores estavam chegando, cobrando, iriam levar os seus filhos, o marido já tinha morrido, estava sozinha, endividada, com os 2 filhos e agora ia ficar sozinha. Mas Eliseu disse: vá nos teus vizinhos e pegue quantas vasilhas você puder. Irmãos, o milagre de Deus está baseado na nossa fé. Se aquela mulher tivesse juntado 50 vasilhas, o azeite iria encher 50 vasilhas. Se aquela mulher tivesse juntado 10 vasilhas, o azeite iria multiplicar para 10 vasilhas. O que nós temos na nossa casa que Deus quer multiplicar? E até onde vai a nossa fé? 10 vasilhas, 50 vasilhas, 100 vasilhas, 1000 vasilhas? Irmãos, assim é a obra de Deus. Irmãos, está aqui, irmãos, no povo de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, no período de pandemia, está aí fechado os templos. Estamos aqui com a igreja vazia. Mas, irmãos, está aqui dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo os instrumentos que Deus quer usar na obra do Senhor. Ele quer multiplicar mais e mais congregações. Era aquela botija de azeite, só tinha uma. Deus multiplicou. Mas foi da fé da mulher. Quantas botijas vazias ela trouxe? Ali envolveu os vizinhos. Ela teve que ir até os vizinhos pedir emprestado. Foi a palavra do profeta Eliseu. Ela obedeceu. O próximo verso, Eliseu disse assim: entra na tua casa de volta e fecha a porta. Ela obedeceu, ela entrou na casa e fechou a porta. Vamos ver o verso de número 5, verso de número 4. Diz assim, ó: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Entra na tua casa com a quantidade de vasilhas que você conseguir. Traga de volta e começa a encher cada vasilha. Irmãos, o azeite era utilizado como combustível para acender as lâmpadas. O azeite era utilizado como perfume, também era produzido, como pomada, como remédio. Era o material essencial na época, necessário para qualquer pessoa. Irmãos, a produção de azeite que houve naquele dia no milagre de Deus ali, sustentou aquela mulher, pagou a dívida e sustentou ela para o resto da vida, o texto diz. Agora foi de onde? Da fé. Vai lá e junta a quantidade de vasilhas que você conseguir. Entra e fecha a porta. E ela fez isso.
Ela trouxe, irmãos, as vasilhas e entrou e fechou a porta diante de si. Olha, o que nós temos feito, irmãos? E quando eu fico imaginando aqui, fecha a porta, eu lembro daquela passagem do Senhor Jesus. Entra no teu quarto e em secreto ora a Deus. Você e Deus. Eu fico imaginando aqui, ó, fecha a porta. Ninguém precisa ver o milagre. O milagre vai acontecer. Quando, irmãos, você entra no seu quarto e fecha a porta, você e Deus. Você está derramando o teu coração diante do Senhor. Você está se preparando para receber as bênçãos do Pai. Deus não vai falhar. É impossível Deus falhar. Me mostre uma única vez que Deus falhou, que eu largo a minha crença no Senhor. Uma única vez só que Deus falhou. E por que nós duvidamos tanto? Deus quer pegar os instrumentos, irmãos, da igreja, as pessoas, os servos, a fé desses irmãos para começar uma nova igreja e expandir a obra do Senhor. Assim foi com essa mulher. O que tu tens em casa, ela só tem uma botija de azeite. O que tu tens em casa? O que nós temos hoje na casa do Senhor? Vários servos, irmão. Estão prontos, fé suficiente para expandir a obra de Deus, fé suficiente, irmãos, para levar esta mensagem às almas que estão perecendo sem Jesus Cristo. O milagre, irmãos, estava limitado à fé da mulher. Se ela trouxesse 100 vasilhas, 100 botijas sairiam cheias. Irmãos, o trabalho de Deus, irmãos, está limitado à nossa fé. A obra de Deus, começar novas igrejas, sustentar novos missionários, enviar novos missionários, irmãos, está limitado à nossa fé. Nós precisamos acreditar, confiar, irmãos, ir adiante. Nós precisamos ir mais longe, estamos indo pouco, precisamos ir mais. É o que Deus quer de nós, de mim e de você. Olha o versículo de número 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Verso 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Irmãos, aquela botija que só tinha aquela botija, e ela obedeceu, foi lá e trouxe de todos os vizinhos. E agora estava ali, entra na tua casa e fecha. Mas as coisas de Deus não precisam ser mostradas, não. Deus vai na hora dele, no momento dele. Não precisa ser público, não. Foi lá dentro da casa. E ela mandou os filhos, vai trazendo as botijas. E foi virando, e o azeite não parava de cair, o azeite não parava. E encheu as botijas. E ela disse, traz mais. Os meninos disseram, acabou. Sabe, irmãos, quem limita a obra de Deus? A nossa fé. Deus não quer uma congregação só, Deus quer várias. Deus não quer um missionário só para a sua igreja, Deus quer vários missionários para a sua igreja. Nós estamos limitando. Se vier 50 missionários para a nossa igreja, Deus vai dar recursos para que a igreja sustente os 50 missionários, porque Deus não pode falhar. Agora, se a gente limitar, irmãos, quando parou o azeite? Quando acabaram as vasilhas. Quando, irmãos, Deus não manda o recurso para a igreja? Quando não tem onde gastar. Não tem obra missionária, para que ter recurso? Vai gastar errado. Quando tem obra, irmãos, Deus manda os recursos para a igreja. Tem congregação, Deus manda os recursos, irmãos. Deus não pode falhar. É impossível Deus falhar. Aquela mulher, irmãos, ela confiou no Senhor. Irmãos, aquela mulher, irmãos, foi até os vizinhos, obedeceu, procurou as vasilhas. Aquela mulher procurou a pessoa certa, um profeta, um homem de Deus, procurou o conselho com a pessoa correta. Cuidado com o conselho errado. Cuidado com esse monte de orientação do inferno, que só diminui a fé. Pregamos as mensagens sobre otimismo e pessimismo. Olha, como tem nas igrejas, irmãos, otimistas e pessimistas. Que tristeza. Como tem pessoas assim nas igrejas. É triste. E isso, irmãos, atrapalha a obra de Deus. Isso estraga a obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Olha o que diz o próximo verso. Olha o que o profeta vai dizer para aquela mulher. Versículo de número 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e vive
do resto do azeite. Depois, irmãos, do milagre, ela abriu as portas da sua casa e voltou até o homem de Deus. E disse: olha, Eliseu, aconteceu um milagre. Ocorreu isso, isso e isso. Ele disse: pegue o azeite agora e vai e vende. Ela nem era comerciante, agora virou comerciante. Ela pediu orientação ao que fazermos. Ele diz: vai e vende. Pede orientação o que fazer com o teu dinheiro para você não usar de maneira errada. Pede orientação a Deus do teu emprego. Pede orientação a Deus da tua vida, do teu tempo. Pede orientação a Deus de como agir na obra de Deus, como servir na igreja do Senhor. Ela voltou ao profeta, o líder, o pastor, e pediu orientação. Não peça orientação à pessoa errada. Por isso que muitos estão numa pior. Pedirmos orientação à pessoa errada. Aquela pobre viúva que não tinha mais marido. Seus filhos seriam levados como escravos até a dívida ser paga. Não tinha nada a não ser uma botija de azeite. De uma mulher pobre, uma viúva pobre, tornou-se uma viúva rica. Mas a riqueza maior, irmãos, daquela mulher era a fé que ela tinha, que ela acreditava no Deus de Eliseu, no Deus Criador. O que você tem na tua casa? Ela só tinha uma botija de azeite. Olha o que Deus fez. O que você tem hoje que Deus pode usar? Qual bem seu que Deus pode usar na obra de Deus? Qual bem seu hoje que você pode colocar à disposição da obra do Senhor? Pensa nisso. Se você colocar, Deus vai multiplicar. Se você não colocar, até o que tem, Deus vai tirar. Que Deus nos abençoe. Mas pense bem, o que você tem na sua casa. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse dia, mais esse momento. Obrigado por mais esta mensagem. Ajuda todos os teus filhos a entenderem, ó Deus, que devemos nos entregar à obra como Eliseu e como aquela mulher pela fé. E viver e acreditar, que saber, ó Deus, que nunca o azeite vai terminar, a não ser quando a nossa fé limita. O azeite só parou, Deus, quando acabou as botijas. Não podia ter desperdício, mas aí o Senhor parou. Se tivesse mais botijas, mais azeite seria multiplicado. Ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos, a ampliarmos as tendas do Senhor para louvor e glória do Teu nome. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.